Oi, gente! Hoje eu vou ensinar vocês o que é uma refração da luz. Refração é a mudança de velocidade da luz devido à mudança do meio em que ela se propaga. Temos como exemplo este copo com água que dentro está incidido um lápis e temos a sensação de que o lápis quebrou ou engordou. Isto é, o fenômeno óptico chamado de refração. O índice de refração absoluto é N igual a C sobre V, que significa a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. A velocidade da luz no vácuo equivale a 3 vezes 10 à oitava metro por segundo, que é igual a 300 milhões de metros por segundo. Quando você calcula o índice absoluto, você está comparando o quanto a velocidade da luz no vácuo é maior que a velocidade da luz no meio. Índice de refração relativo é N1 sobre N2 igual a N1,2 e N1,2 significa índice de refração relativo do meio 1 em relação ao meio 2. Leis da refração. Primeira lei. O raio refratado, o raio incidente e a normal são coplanares. Isso significa que elas pertencem ao mesmo plano. Segunda lei, lei de Snell-Descartes. Seno de I vezes N1 igual a seno de R vezes N2. Estudo do desvio. Do N menor para o N maior, o raio refratado desvia aproximando-se da normal. Do N maior para o N menor, o raio refratado desvia afastando-se da normal. Na incidência normal, não há desvios. Espelhos esféricos podem ser classificados de acordo com a sua superfície refletora. Se for interna, o espelho é côncavo, e se a sua superfície refletora for externa, é convexo. Podemos mostrar essas duas classificações da seguinte maneira, onde C é o centro de curvatura, F é o foco do espelho e V é o vértice do espelho. Existem 5 casos do espelho côncavo para saber a característica da sua imagem e um para o convexo. Para descobrir as características da imagem, existem 3 maneiras. Primeiro, todo raio que incide em um espelho esférico paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Segundo, todo raio que incide no vértice de um espelho esférico é refletido simetricamente. Terceiro e último, todo raio que incide em um espelho esférico passando pelo centro de curvatura é refletido por cima de si mesmo. E aqui estão algumas equações relacionadas aos espelhos esféricos. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal é refletido passando pelo foco, F, e o caminho inverso também ocorre. Todo raio que incide sobre o centro de curvatura, C, reflete sobre si mesmo. Todo raio que incide sobre o vértice, V, é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Espelhos côncavos. O objeto localizado antes do centro, C, a imagem é real, está posicionada entre o centro e o foco, é invertida e seu tamanho é menor que o objeto. Objeto localizado sobre o centro. A imagem é real, está posicionada sobre o centro, é invertida e tem o mesmo tamanho do objeto. Objeto localizado entre o centro de curvatura e o foco. A imagem é real, está posicionada antes do centro, é invertida e o seu tamanho é maior que o objeto. Objeto localizado sobre o foco. A imagem é imprópria, pois os raios de luz saem paralelos. Objeto localizado entre o foco e o vértice. A imagem virtual está posicionada atrás do espelho ou depois do vértice. É direita e o seu tamanho é maior que o objeto.
Fonte luminosa, escolhi um raio e vamos chamar esse raio de incidente. É aquele que incide na superfície espelhada. E vamos lembrar do conceito fundamental. Um raio que incide na superfície espelhada, no ponto que ocorre a incidência, nós vamos traçar uma linha imaginária, chamada de linha normal. Vejam que ocorre a incidência e a reflexão. O ângulo formado entre o raio incidente e a linha imaginária normal será chamado de ângulo de incidência. E o ângulo formado entre o raio de luz refletido e a linha imaginária normal será chamado de ângulo de reflexão. Conceito fundamental. O ângulo incidente sempre será igual ao ângulo de reflexão. Percebam que o modelo que representa o espelho plano, uma linha reta com duas sedas, indicando a parte de trás do espelho. Isso serve para que a gente possa entender como é feita a formação da imagem. Coloquei um objeto real em frente ao espelho plano. Vamos pegar o extremo do corpo e vou chamar de ponto A, e o outro de ponto B. Para o ponto A, escolhi 2 pontos, onde ele tem incidência na parte inferior do espelho. No ponto onde ocorre a incidência, eu traço a linha imaginária normal, que forma com a superfície o ângulo reto. Pelo princípio fundamental, o ângulo que incide deve ser igual ao ângulo de reflexão. Vou pegar o outro raio pelo princípio onde o raio toca a superfície, tem que traçar uma linha imaginária normal. E o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Só que o ângulo que incide no espelho é refletido sobre ele mesmo. Esses raios refletidos não se cruzam, logo não formam uma imagem real. Devo traçar o prolongamento dos raios refletidos. Incidência, reflexão. Eu traço o prolongamento. Incidência, reflexão, traço o prolongamento. Onde o prolongamento se cruzam, terei uma imagem de A ao ponto B. Serão projetadas aqui. Nós teremos a formação da imagem. Característica da imagem. Primeiro, a natureza da imagem. Essa imagem não é uma imagem real, é uma imagem virtual, porque ela é formada não pelo cruzamento dos raios refletidos, mas sim pelo cruzamento do prolongamento dos raios refletidos. Então, a natureza é virtual. Orientação. Vejam o objeto, neste caso, tem a orientação vertical. A imagem tem a mesma orientação, ou seja, nós teremos que a orientação à direita. Direção e sentido para o objeto e imagem. Falta falar do tamanho. Essa parte é fundamental do espelho plano. O tamanho do objeto é o mesmo tamanho da imagem, então possuem tamanhos iguais. Então vejam a característica da imagem. Para a imagem formada no espelho plano, a natureza virtual, a orientação direita e o tamanho igual. Então, pelo plano imagem sempre será virtual, direita e igual. Com um detalhe, ela é sempre reversa. Ou seja, quando você está à frente de um espelho plano e levanta sua mão direita, a imagem é formada da sensação de que você está com a mão esquerda levantada. Espelho plano. É isso.